Arquitetura é mais do que construir estruturas funcionais. Ela também reflete criatividade, identidade cultural e as visões ousadas de designers que desafiam a lógica e as normas. Algumas casas ao redor do mundo vão além do tradicional, incorporando conceitos inusitados, materiais inesperados e formatos que parecem desafiar a gravidade ou até mesmo redefinir o conceito de lar. Se você gosta de explorar o extraordinário, prepare-se para uma jornada pelas 20 casas mais incomuns do mundo. Número 20. Hang Nga Guest House, Vietnã. A Hang Nga Guest House, também conhecida como Casa Louca, é um dos pontos turísticos mais intrigantes do Vietnã. Localizada na charmosa cidade de Dalat, esta casa mais parece uma obra de arte surrealista do que uma construção funcional. Projetada pela arquiteta Dang Viet Nga, filha de um ex-presidente do país, a estrutura foi criada para parecer um tronco de árvore gigantesco, com formas orgânicas que se entrelaçam e evocam o ambiente natural. A construção teve início em 1990, mas enfrentou muitos obstáculos financeiros. Em um ponto, a arquiteta quase abandonou o projeto, mas teve a ideia brilhante de abrir a casa para turistas e cobrar uma taxa de entrada. O plano funcionou, e os lucros obtidos permitiram que o trabalho continuasse. Hoje, a Hang Nga Guest House é um hotel com 10 quartos temáticos, cada um decorado com elementos que remetem a animais ou aspectos da natureza, como tigres, águias e cangurus. Mas não é só o interior que impressiona. Do lado de fora, a casa é repleta de escadas que mais parecem túneis, pontes que se conectam como galhos de árvores e esculturas torcidas que desafiam a simetria. Turistas frequentemente descrevem sua visita como uma experiência onírica, algo que parece saído de um conto de fadas. Embora seja possível pernoitar no local, muitos visitantes o consideram mais um museu de sonhos do que um simples hotel. Número 19. Dar al-Hajar, Iêmen. Localizado no deslumbrante Vale Wadi Dar, o Dar al-Hajar é uma joia arquitetônica do Iêmen. Também conhecido como o Palácio do Rochedo, essa impressionante estrutura foi construída diretamente sobre uma formação rochosa natural, criando a ilusão de que o edifício cresce da própria pedra. Essa fusão entre a arquitetura e a paisagem natural é típica do estilo iemenita e atrai visitantes do mundo todo. A construção atual data dos anos 1930, quando foi remodelada para servir como residência de verão do Imam Yahya Muhammad Hamid ed-Din, líder do país na época. No entanto, acredita-se que o local já abrigava uma estrutura anterior, construída no século XIX. O palácio possui 5 andares, que incluem salas de reunião, quartos, uma cozinha e áreas de armazenamento. Um dos aspectos mais fascinantes é seu sistema de resfriamento, que utiliza potes de barro para manter a água fresca em um ambiente sem refrigeração moderna. Além da arquitetura, o Dar al-Hajar encanta os visitantes com sua vista deslumbrante para o vale verdejante e sua atmosfera de serenidade. Muitos descrevem a experiência de visitar o palácio como uma viagem no tempo, uma oportunidade de vivenciar a história e a cultura do Iêmen em sua forma mais autêntica. Número 18. Elefante Art House, Cornville, Arizona, Estados Unidos. Escondida entre as paisagens desérticas do Arizona, a Elefante Art House é uma obra de amor e dedicação de seus criadores, Michael Kahn e sua esposa, Leda Levant. O casal começou a construir essa estrutura única em 1979, sem um plano definido, permitindo que o design evoluísse organicamente ao longo dos anos. O que torna esta casa tão especial é sua aparência escultural. A entrada principal, por exemplo, lembra a tromba de um elefante, enquanto o telhado arredondado contribui para a aparência geral do animal. Construída com materiais como concreto, madeira, vidro e fragmentos de cerâmica, a casa é uma verdadeira obra de arte em grande escala. Internamente, a casa é tão fascinante quanto o exterior. Há espaços que funcionam como salas de estar e áreas de trabalho, além de uma cozinha com um balcão que se enrola em espiral até o teto. Visitantes frequentemente descrevem a Elefante Art House como um lugar mágico, onde cada canto revela uma nova surpresa. Hoje, a casa é administrada por uma organização sem fins lucrativos e recebe milhares de turistas todos os anos. Número 17. Casas de Turfa da Islândia. As casas de turfa da Islândia são um testemunho da engenhosidade de seus habitantes ao longo dos séculos. No passado, quando os recursos naturais eram escassos, os islandeses recorreram à turfa.
um material abundante e altamente isolante, para construir suas casas. Esses abrigos eram parcialmente enterrados no solo, protegendo os moradores contra o frio intenso do inverno ártico. A estrutura típica de uma casa de turfa incluía paredes feitas de blocos de turfa empilhados e um telhado de grama que se misturava perfeitamente à paisagem. Embora simples em design, essas casas eram extremamente eficazes, proporcionando um ambiente quente e confortável em um dos climas mais rigorosos do mundo. Hoje, poucas dessas casas permanecem em uso, mas muitas foram restauradas e transformadas em museus. Elas são um lembrete do passado e da capacidade humana de adaptar-se às condições mais extremas. Número 16. Casa Keret, Varsóvia, Polônia. Entre duas construções no centro de Varsóvia, um pequeno espaço vazio se transformou na Casa Keret, uma das residências mais estreitas do mundo. Projetada pelo arquiteto Jakub Szczęsny, a casa foi construída em um espaço de apenas 72 centímetros de largura em seu ponto mais estreito, ampliando-se para pouco mais de 1 metro em sua área mais ampla. Apesar de seu tamanho minúsculo, a Casa Keret é totalmente funcional. O interior inclui uma pequena cozinha, um banheiro, uma cama e até mesmo um espaço de trabalho. A casa foi projetada para ser usada como residência temporária para artistas e escritores, mas também funciona como uma instalação de arte contemporânea. A Casa Keret desafia o conceito tradicional de espaço habitável, mostrando que, com criatividade e design inteligente, até os menores espaços podem ser transformados em lares aconchegantes. Número 15. Cápsula aquática móvel, Exbury, Inglaterra. Esta cápsula aquática flutuante, apelidada de ovo gigante, foi criada pelo artista Stephen Turner como uma experiência de vida sustentável. Feita de madeira e equipada com painéis solares, a cápsula é projetada para ter impacto ambiental mínimo, flutuando em um rio e acompanhando as mudanças de maré. Internamente, o espaço é pequeno, mas funcional, com uma área de trabalho, uma cama e um banheiro simples. Turner usou a cápsula para estudar o ecossistema local, mas ela também serve como um lembrete das possibilidades de arquitetura sustentável. Número 14. Casa Malator, Pembrokeshire, País de Gales, Reino Unido. Em Pembrokeshire, no País de Gales, está localizada uma das casas mais futuristas e discretas do mundo, a Casa Malator. Construída em 1998, a casa foi projetada pelos renomados arquitetos do estúdio Future Systems e comissionada pelo político galês Bob Marshall Andrews e sua esposa, Gill. A ideia era criar uma residência que se integrasse harmoniosamente à paisagem costeira, ao mesmo tempo em que utilizasse soluções arquitetônicas ecológicas e modernas. De fora, a Casa Malator quase desaparece na paisagem, pois foi construída parcialmente enterrada na encosta de uma colina. Apenas as grandes janelas de vidro curvado e a porta de entrada indicam que há algo escondido ali. O telhado de grama adiciona camuflagem natural e também ajuda na eficiência térmica, protegendo a casa do vento e do frio do litoral galês. O interior é tão impressionante quanto o exterior, com um design minimalista que prioriza linhas curvas e cores vivas. A casa foi pensada para ser ecologicamente correta e sustentável, aproveitando luz natural através de suas grandes janelas panorâmicas. No centro da sala principal, há uma lareira suspensa, que serve como ponto de encontro para os moradores e seus convidados. Apelidada de Casa dos Teletubbies por causa de sua semelhança com os lares dos personagens infantis, a Casa Malator continua sendo uma das maiores referências em design sustentável e inovador. Sua capacidade de se misturar à paisagem sem causar impacto ambiental é um exemplo do que a arquitetura pode alcançar quando alinhada com os princípios de conservação. Número 13. Urban Cactus, Rotterdam, Países Baixos. O Urban Cactus, ou cacto urbano, é um edifício residencial inovador que combina sustentabilidade, design criativo e qualidade de vida. Localizado em Rotterdam, nos Países Baixos, essa torre residencial foi projetada pelos arquitetos Ben Huygen e Jasper Jaegers. Sua forma única, com terraços projetados para fora em cada andar, faz com que o prédio lembre as camadas de um cacto, daí seu nome. O edifício tem 19 andares e abriga 98 apartamentos. Cada unidade possui um terraço privado que permite aos moradores desfrutarem de um pedaço de área verde, mesmo estando em uma área densamente urbanizada.
Esses terraços são posicionados estrategicamente para maximizar a luz solar, a ventilação natural e a privacidade dos moradores. Além do design estético, o Urban Cactus também representa uma solução prática para a crescente demanda por habitação sustentável em áreas urbanas. A ideia de integrar áreas verdes em um ambiente residencial vertical reflete a necessidade de reconectar os seres humanos à natureza, mesmo em cidades movimentadas como Rotterdam. Os moradores desfrutam de vistas incríveis da cidade, enquanto os terraços oferecem espaço para jardins, refeições ao ar livre e relaxamento. O Urban Cactus é um exemplo claro de como a arquitetura pode melhorar a qualidade de vida urbana, integrando elementos naturais e oferecendo soluções criativas para problemas de espaço. Número 12. Casa Ecológica de Garrafas Plásticas, Panamá. No arquipélago de Bocas del Toro, no Panamá, um homem conhecido como Rei do Plástico transformou o que muitos consideram lixo em uma obra-prima da arquitetura ecológica. Em 2007, ele começou a construir uma vila inteira usando garrafas plásticas recicladas como principal material de construção. Sua estrutura mais impressionante é um castelo de 4 andares feito com mais de 40 mil garrafas. Além do castelo, a vila inclui um calabouço feito com 10 mil garrafas, que pode acomodar até 16 pessoas. O criador do projeto utiliza sua vila para conscientizar os visitantes sobre a importância de reutilizar plásticos de forma criativa, em vez de descartá-los no meio ambiente. As garrafas são usadas como isolamento térmico, tornando as construções surpreendentemente confortáveis, mesmo sob o calor tropical. Ao invés de reciclar os plásticos, processo que muitas vezes requer energia e emite carbono, o Rei do Plástico defende o conceito de upcycling, ou seja, transformar resíduos em algo de maior valor sem alterar sua composição química. Essa vila sustentável é uma inspiração para iniciativas ecológicas em todo o mundo, mostrando que soluções criativas podem transformar problemas ambientais em oportunidades. Número 11. Casa de Lego, Surrey, Reino Unido. Imagine morar em uma casa feita inteiramente de peças de Lego. Foi exatamente isso que o apresentador de televisão James May fez em 2009, transformando o sonho de muitas crianças em realidade. Usando mais de 3 milhões de blocos de Lego, ele construiu uma casa funcional em um vinhedo em Surrey, na Inglaterra. A casa incluía todos os elementos de uma residência tradicional, como móveis, banheiro, chuveiro e até mesmo uma cama, tudo feito de Lego. A ideia era criar um lar que fosse ao mesmo tempo divertido e funcional. Embora a casa tenha sido demolida pouco tempo depois, devido à dificuldade de transportá-la para um local permanente, ela deixou uma marca duradoura. O projeto não apenas celebrou o brinquedo icônico, mas também mostrou o poder da colaboração, já que milhares de voluntários participaram da construção. Número 10. Casa de Cabeça para Baixo, Polônia. Construída em 2007 no vilarejo de Szymbark, na Polônia, a Casa de Cabeça para Baixo é um dos exemplos mais emblemáticos de arquitetura surrealista. O design peculiar da casa, com o telhado no chão e a base apontando para o céu, simboliza o caos político e social que o país enfrentou durante a era comunista. A construção levou muito mais tempo do que o planejado, porque os trabalhadores ficavam desorientados ao trabalhar em um projeto tão incomum. O interior também segue o tema de inversão, com móveis e decoração posicionados de cabeça para baixo. Visitantes entram pela janela do sótão e caminham pelas paredes inclinadas, o que cria uma sensação de desequilíbrio constante. A casa atrai milhares de turistas anualmente, fascinados tanto por sua mensagem política quanto pela experiência única de literalmente andar no teto. Número 9. The Pole House, Fairhaven Beach, Austrália. Suspensa a 40 metros acima de Fairhaven Beach, na costa australiana, a Pole House é um exemplo impressionante de arquitetura arrojada. Projetada originalmente por Frank Dixon na década de 1970, a casa foi concebida para oferecer vistas deslumbrantes do Oceano Antártico. A casa é sustentada por um único pilar de concreto e acessada por uma ponte de vidro. Sua fachada voltada para o mar é inteiramente feita de vidro, permitindo que os moradores se sintam imersos na paisagem natural. Após décadas de exposição ao vento e ao spray salino do oceano, a casa passou por uma restauração completa em 2013, mantendo seu design original, enquanto incorporava materiais mais modernos e resistentes. Número 8.
A Casa Paz, Califórnia, Estados Unidos. Para os amantes do skate, a Casa Paz é o ápice de um sonho, um lugar onde se pode andar de skate em praticamente qualquer superfície, incluindo móveis e paredes. Localizada nas colinas de Malibu, Califórnia, esta casa foi projetada por Pierre-André Senizergues, ex-campeão mundial de skate e fundador da marca Etnies. Seu objetivo era criar uma residência que combinasse sua paixão pelo esporte com o design funcional de uma casa tradicional. A estrutura da casa é concebida como uma fita contínua, permitindo que os moradores andem de skate do exterior para o interior sem interrupções. Ela é dividida em 3 espaços principais. Uma área de convivência com cozinha, sala de jantar e sala de estar, um espaço íntimo com quarto e banheiro, e uma terceira área, inteiramente dedicada à prática do skate. Os móveis são cuidadosamente integrados às curvas do design, permitindo que sejam usados tanto para descanso quanto para manobras de skate. O sofá, por exemplo, faz parte da pista, enquanto a mesa de jantar também serve como um obstáculo para truques. A Casa Paz é mais do que uma casa. É uma obra de arte funcional e um tributo à cultura do skate. Embora ainda não tenha sido construída, o conceito gerou grande interesse na comunidade de design e esportes radicais, provando que a arquitetura pode atender a necessidades extremamente específicas e ainda assim ser funcional e inovadora. Número 7. Casa Concha Nautilus, México. Inspirada por formas naturais e conceitos de bioarquitetura, a Casa Concha Nautilus, localizada na cidade do México, é uma obra-prima que combina arte e funcionalidade. Projetada pelo arquiteto Javier Senosiain, a casa lembra uma enorme concha de molusco, com formas curvas e uma paleta de cores suaves que evocam a natureza marinha. A construção começou com um pedido incomum de uma jovem família que queria se afastar do estilo tradicional das residências urbanas. Eles desejavam um lar que os reconectasse à natureza e proporcionasse um ambiente acolhedor para criar seus filhos. Javier Senosiain utilizou uma técnica conhecida como ferrocimento, que envolve a aplicação de concreto sobre uma estrutura de arame para criar as formas orgânicas da casa. O interior da residência é tão impressionante quanto o exterior. Os pisos são cobertos por vegetação viva, e a iluminação natural entra por vitrais coloridos que criam um efeito mágico. Os móveis e os espaços internos seguem as formas curvas da estrutura, eliminando ângulos retos e promovendo uma sensação de fluidez. A Casa Concha. Nautilus é um exemplo brilhante de como a arquitetura pode ser inspirada pela natureza, oferecendo um refúgio tranquilo em meio ao caos da cidade. Ela também mostra como o design inovador pode melhorar a qualidade de vida, criando um espaço que é ao mesmo tempo funcional e poeticamente belo. Número 6. Igreja Residencial Schipsele, Utrecht, Países Baixos. Transformar uma igreja histórica em uma residência pode parecer um desafio, mas os arquitetos responsáveis pela Igreja Residencial Schipsele, localizada em Utrecht, nos Países Baixos, fizeram exatamente isso. Originalmente construída como uma igreja católica em 1890, o edifício ficou inativo por quase 2 décadas antes de ser convertido em um lar moderno e funcional. A conversão começou em 2007, quando a igreja foi vendida para um comprador privado. Os arquitetos preservaram elementos importantes da estrutura original, como os vitrais, o teto abobadado e o piso de madeira. No entanto, eles também adicionaram elementos contemporâneos, como um mezanino para ampliar o espaço utilizável e grandes painéis de vidro para permitir a entrada de luz natural. Hoje, a igreja possui uma área de estar ampla, quartos, um escritório e uma cozinha moderna. Os espaços são conectados por corredores e escadas que se integram harmoniosamente à estrutura original. A sala principal, onde antes ficava o altar, agora serve como um espaço para convivência, com um teto alto que dá uma sensação de grandiosidade. Essa transformação é um exemplo de como a arquitetura pode revitalizar edifícios históricos, dando-lhes uma nova função sem apagar sua história. A Igreja Residencial Schipsele não é apenas uma casa. É um diálogo entre o passado e o presente, onde a espiritualidade do espaço original encontra a modernidade do design. Número 5. Torre de Água Convertida, Bélgica. No vilarejo de Steenokkerzeel, na Bélgica, uma antiga torre de água de 30 metros foi transformada em uma das residências mais impressionantes e exclusivas do país. Construída entre 1938 e 1941,
A torre serviu como reservatório de água por décadas, antes de ser desativada. Em 2007, um estúdio de design chamado BAM Design Studio assumiu o desafio de converter a estrutura em uma casa moderna. O exterior da torre foi cuidadosamente restaurado para preservar sua aparência histórica. Já o interior foi completamente remodelado, criando um espaço de vida luxuoso que inclui uma sala de estar ampla, quartos confortáveis, uma cozinha moderna e até mesmo uma sala de cinema. O design interior combina elementos industriais, como concreto e aço, com acabamentos contemporâneos e tecnologia de ponta. Por exemplo, os moradores podem controlar a iluminação e a temperatura de cada cômodo usando um sistema de automação residencial. Além de ser uma residência privada, a torre de água também é usada para eventos exclusivos, como festas e exibições artísticas. Essa conversão bem-sucedida mostra como estruturas utilitárias podem ser reaproveitadas de forma criativa, resultando em espaços de vida únicos e funcionais. Número 4. Casa transparente, Tóquio, Japão. Se você valoriza sua privacidade, a casa transparente localizada em Tóquio pode não ser o lugar ideal para você. Projetada pelo estúdio Sou Fujimoto Architects, essa residência moderna é feita quase inteiramente de vidro, oferecendo uma visão desimpedida de seus interiores. A casa foi projetada para um jovem casal que desejava um espaço que promovesse a interação e a conexão, tanto entre eles quanto com o ambiente ao redor. Composta por 21 níveis de pisos interconectados, a estrutura foi inspirada nas árvores, onde cada galho representa um espaço funcional. Embora a falta de privacidade seja um ponto discutível, a casa oferece uma sensação de leveza e abertura que é difícil de encontrar em outras residências. Os quartos são pequenos e isolados, mas todos estão conectados visualmente, criando um ambiente que encoraja a interação. A casa transparente é um exemplo fascinante de como a arquitetura pode explorar novas formas de organização espacial, desafiando as convenções e oferecendo uma nova perspectiva sobre o que significa lar. Número 3. Hotel na Árvore, Suécia. No norte da Suécia, próximo à vila de Harades, encontra-se o Tree Hotel, um hotel extraordinário que eleva o conceito de casas na árvore a um nível completamente novo. Este hotel oferece 7 quartos únicos, cada um projetado por um arquiteto renomado, com temas que vão desde naves espaciais até espelhos gigantes que refletem a floresta ao redor. Os quartos estão suspensos de 4 a 6 metros acima do solo e oferecem vistas deslumbrantes da floresta boreal e do rio Lule. Eles são acessados por escadas, rampas ou até mesmo pontes de corda, dependendo do design de cada quarto. Sustentabilidade é uma prioridade no Tree Hotel. Os quartos são equipados com sistemas de iluminação LED, energia hidrelétrica e banheiros ecológicos que minimizam o impacto ambiental. Além disso, o hotel oferece atividades como observação da aurora boreal e caminhadas pela floresta, proporcionando uma experiência única para os hóspedes. Número 2. Autorresidência, Salzburg, Áustria. Quando pensamos em casas criativas, poucas podem competir com a autorresidência em Salzburg, Áustria. Esta casa foi inspirada por um Volkswagen Beetle e é a realização do sonho de Markus Vogelreiter e sua esposa Úrsula, que decidiram transformar uma casa comum dos anos 1970 em algo completamente fora do comum. O projeto começou em 2003, quando o casal adquiriu a casa e decidiu reformá-la. Markus, que é arquiteto, teve a ideia de moldar a casa para que se assemelhasse a um carro clássico. Ele projetou uma fachada que lembra as linhas suaves e arredondadas do famoso Fusca, incluindo janelas que imitam faróis e uma chaminé que se assemelha a um escapamento. Mas a autorresidência não é apenas sobre estética. Ela foi projetada com tecnologias de eficiência energética avançadas, utilizando isolamento térmico de ponta e sistemas de aquecimento que reduzem drasticamente o consumo de energia. Até mesmo as rodas do carro servem a um propósito funcional, atuando como barreiras para maior privacidade nos espaços externos. Além da residência principal, Markus também projetou um restaurante temático na mesma cidade, que segue o mesmo conceito de design inspirado em carros. O restaurante, chamado Das Auto, se tornou uma atração popular para turistas e moradores locais. A autorresidência é um exemplo de como uma ideia criativa pode transformar algo comum em algo extraordinário. Não apenas combina arte e funcionalidade, mas também promove uma mensagem de sustentabilidade e inovação arquitetônica. Número 1.
Casa Lixeira, Brooklyn, Nova York, Estados Unidos. A ideia de transformar um container de lixo em uma casa pode parecer absurda, mas o designer Gregory Clowen provou que é possível. Localizada em Brooklyn, Nova York, a Casa Lixeira é uma obra-prima de design minimalista e funcionalidade. Gregory decidiu criar essa casa em comum como parte de um projeto artístico que desafia as normas tradicionais de habitação e consumo. A estrutura começou como um container de lixo comum, mas foi totalmente transformada para incluir todas as comodidades necessárias para viver. O interior tem paredes isoladas, uma pequena cozinha equipada com um fogão e um micro-ondas alimentados por gás propano e uma área de dormir que também serve como espaço de armazenamento. A casa é abastecida com água através de um tanque de 6 galões que coleta a água da chuva, enquanto o teto foi reforçado e projetado para suportar condições climáticas extremas. Embora o espaço seja incrivelmente pequeno, com dimensões semelhantes às de uma barraca de acampamento, Gregory projetou o interior para ser funcional e confortável. As paredes internas são pintadas de vermelho e preto, criando um ambiente moderno e acolhedor. O espaço é tão bem otimizado que até inclui um minibar, com garrafas pequenas de vodka e tequila para os momentos de relaxamento. O projeto de Gregory não foi apenas uma forma de explorar conceitos de habitação alternativa, mas também um comentário social sobre o consumismo e a reutilização de materiais. Ele mostrou que, com criatividade, até mesmo um container de lixo pode se tornar um lar acolhedor e funcional. A Casa Lixeira, que sobreviveu a desastres naturais como o furacão Sandy, tornou-se um exemplo de resiliência e inovação arquitetônica. Embora pequena, ela prova que um lar não precisa ser grande para ser funcional ou significativo. As casas que exploramos nesta lista desafiam as convenções e provam que a arquitetura é uma forma de arte em constante evolução. Seja reutilizando materiais descartados, adaptando edifícios históricos ou experimentando formas e funções, esses projetos mostram como a criatividade humana pode transformar até mesmo as ideias mais absurdas em realidade. De palácios icônicos a cápsulas flutuantes, cada uma dessas casas conta uma história única, refletindo as culturas, necessidades e paixões de seus criadores. Elas nos inspiram a repensar o que significa lar e nos lembram que a verdadeira inovação muitas vezes nasce da vontade de desafiar o status quo. Agora que você conhece algumas das casas mais inusitadas do mundo, qual delas você gostaria de visitar ou, quem sabe, morar? Deixe sua opinião nos comentários.